Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos. Para mais um vídeo, começou mais uma semana no nosso Gigante da Colina. E é claro, começamos aí essa semana na expectativa para a próxima quinta-feira, pois tem nada mais, nada menos do que Vasco e Londrina. Acredito que o jogo mais importante do Vasco nesta temporada, no ano de 2022, é vencer ou vencer. Se você, torcedor vascaíno, queria uma final neste ano, terá quinta-feira em São Januário pela 32ª rodada da Série B. E é claro, a gente vai falar sobre isso, vamos trazer todas as informações sobre essa partida, falar sobre Série B, porque hoje termina a 31ª rodada e muitos adversários encostaram no Gigante da Colina por essa briga pela quarta vaga pelo acesso à elite do futebol brasileiro. Vamos falar sobre Alan e muitas outras novidades. Mas antes, é claro, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a você que está chegando ao canal do Gigante Vasco pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo já se inscreva no nosso canal. Deixe também o seu like e principalmente ative o seu sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem até você e automaticamente você fique por dentro de tudo o que acontece no nosso Gigante da Colina. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos que vamos, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco. Eu já quero iniciar aqui falando sobre Série B do Campeonato Brasileiro. E antes de entrar no assunto sobre Vasco e Londrina, que é de fato o que interessa ao torcedor vascaíno, eu quero trazer algumas informações importantes sobre a própria competição, pois hoje finaliza aí a 31ª rodada com o confronto entre CSA, que é o atual 17º colocado da competição, e Tombense, que é o atual 12º colocado. A Tombense, se vencer hoje, volta a ficar apenas 5 pontos de distância do Vasco da Gama e se aproxima nessa briga pelo retorno ou ida pela primeira vez à elite do futebol brasileiro. Sobre essa rodada, para vocês terem noção da complicação que foi de fato para o Vasco da Gama, dos 10 primeiros colocados, 6 venceram os seus jogos. O Cruzeiro venceu o Vasco, o Grêmio também conquistou a vitória em cima do Sport pelo placar de 3-0, o Ituano venceu a sua partida por 2-0 em cima do Brusque, a Ponte Preta venceu o Londrina pelo mesmo placar de 2-0, o Criciúma também venceu a sua partida ontem contra a equipe da Chape por 3-0 e o Sampaio Corrêa venceu o Náutico por 3-1. Dessa maneira, como está aparecendo aí para vocês, esse pelotão dos 10 primeiros colocados realmente colocam a vida do Vasco numa dificuldade maior, pois tem Londrina na 5ª colocação com 45 pontos, apenas 3 pontinhos de distância do Vasco, Ituano na 6ª colocação com 44 pontos, apenas 4 pontos de distância do Gigante da Colina, e abaixo do Ituano, Ponte Preta, Sport e Criciúma com 43 pontos, apenas 5 pontos de distância do Vasco. Ainda restam 7 rodadas para terminar a Série B do Campeonato Brasileiro, né? Em 7 jogos, são 21 pontos. Tem muitos pontos ainda a serem disputados e o Vasco precisa vencer, o Vasco precisa pontuar, o Vasco precisa vencer as suas partidas, ganhar pontos e fugir de vez desse pelotão dos 10 primeiros colocados. E quinta-feira é essencial para que isso aconteça. Foi o que eu falei para vocês, não é a final que eu, você e todo torcedor vascaíno queríamos, mas quinta-feira, torcedor, é uma final para o Vasco da Gama. Eu ainda não sei se eu vou ao jogo, mas você que vai ao jogo, cante, vibre, empurra esse time. E não é por esse elenco não, porque o elenco é limitado demais, o elenco é fraco. A gente vem vendo no fim da competição que o elenco do Clube de Regatas Vasco da Gama é ruim. O Thiago Rodrigues é ruim, o Conceição é ruim, o Quinteiro, o Danilo Bosa, ou quem entrar é ruim. Edmar, Matheus Ribeiro, Leonardo Matos. É um elenco super limitado. Mas é com ele que o Vasco vai subir, gente. Então apoiem, gritem, cantem, não vai apoiar o Vasco da Gama. Porque se não for com eles, o Vasco não sobe no final dessa temporada. E quinta-feira, como eu falei, é decisão. O Vasco, dos seus últimos 5 jogos, perdeu 3 e venceu 2. O Londrina, dos seus últimos 5, venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. E o Vasco em São Januário, que está invicto, em 15 partidas são 10 vitórias e 5 empates, precisa vencer. A informação que a gente tem é bastante positiva sobre o rival, sobre o adversário. O Londrina, nessa última partida contra a equipe da Ponte Preta, perdeu 2 dos seus melhores jogadores para enfrentar o Vasco quinta-feira em São Januário.
O Adilson Batista, técnico do clube paranaense, não contará com Douglas Coutinho, que é o artilheiro do Londrina nessa temporada, e também com o Leandrinho, outro atacante também da equipe. Um dos substitutos, segundo informações para o Leandrinho, deve ser o jovem atacante Danilo PU. Ele já vem entrando com frequência e foi até mesmo titular contra a equipe da Tombense em um dos confrontos do Londrina na Série B. Já para a função do camisa 9, do Douglas Coutinho, que é uma peça fundamental para o Londrina, um desfalque importante para eles, e acredito que vai ajudar o Vasco nessa partida de quinta-feira, a disputa vai ficar entre Matheus Lucas e Gabriel Santos. Outra opção, inclusive, pode ser a opção de entrada de mais um meio-campo. O próprio Adilson Batista, em entrevista coletiva após essa última partida contra a equipe da Ponte Preta, deixou bem claro o seguinte: vamos pensar com calma. São dois jogadores importantes. Dentro daquilo que a gente conhece do Vasco, vamos tentar um time bem competitivo para fazer um grande jogo e tentar a vitória lá. O Vasco venceu o Londrina por 1-0 no primeiro turno e agora pode vencer aí novamente em São Januário, dessa vez pelo segundo turno, e o Londrina ser mais uma equipe nesta Série B que o Vasco consegue vencer nos dois turnos. Sobre o nosso gigante da colina, importante também, trazer a informação para vocês. Hoje começa mais uma semana. Hoje tem treino no CT Moacir Barbosa. Amanhã, terça-feira, também o elenco volta a campo para realizar treinamento. Haverá uma coletiva de imprensa 1h da tarde com o volante Yuri Lara. Quarta-feira, novamente treino. Quinta-feira, é claro, por ter jogo do Vasco, o elenco não vai a campo treinar. Então só retorna na sexta, sábado treino normal e domingo também treino no CT Moacir Barbosa, mais viagem para enfrentar o seu próximo adversário na Série B do Campeonato Brasileiro. O Vasco enfrenta o Londrina nessa próxima quinta-feira e após enfrentar a equipe do Londrina, o Vasco viaja lá para o Paraná para enfrentar a equipe do Operário. Jogos difíceis, mas jogos fundamentais e importantíssimos para esse momento o Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro. Você aí está confiante no acesso? Acha que o Vasco vai conseguir subir a elite do futebol brasileiro no final desse ano, torcedor? Deixa a sua opinião aí nos comentários. E antes da gente prosseguir, é só um aviso importante também, algumas informações. Neste último final de semana, eu estava viajando, acredito que vocês perceberam que eu não estava gravando no meu cenário, então é legal dar essa satisfação para vocês, e só coloquei 2 vídeos, um na tarde, manhã ali de sábado e um na manhã do domingo. O grande motivo não foi a viagem, foi porque o Vasco está parado de notícias. Então não adianta eu ficar vindo aqui nos vídeos para ficar falando abobrinha, né? Falando informações que não existem. Então eu preferi segurar, preferi tirar também o tempo para me descansar, aliás, para eu descansar, né? E volto hoje com força máxima, já com a corda Vascão e também com Boa Noite Gigante. Mas só para avisar vocês também, outra aviso importante é nos seguir nas redes sociais, vai aparecer aí do lado nas nossas redes, em outros aplicativos, então a gente conta também com a sua presença por lá. E para finalizar o vídeo, rapaziada, tem poucas informações, né? Falar aqui sobre Alan, que é o cria das categorias de base do nosso Gigante da Colina, foi vendido para o Al Wahda, clube do futebol árabe. O Alan tinha contrato com o Everton da Inglaterra até o final deste ano, porém não vai renovar, não renovou o seu contrato e o Everton, né, perdão, ia falar o Vasco, né, mas o Everton vendeu o atleta pelo valor de 127 milhões de reais. O Vasco, por ser o clube formador, ter um mecanismo de solidariedade, vai receber 2,5% do valor da venda, algo em torno aí de 3 milhões de reais. Uma grana importante, uma grana forte, né? O Vasco hoje tem dinheiro, querendo ou não, não vai ser necessário se preocupar com relação a essa grana. Mas o Alan vai embora e 3 milhões cai nos cofres do Gigante da Colina. E outra informação importante ainda também sobre outro cria é o Andrei, né? O Andrei, não sei se vocês sabem, foi confirmado nesses últimos dias que o Vasco não vai vender o Andrei. Havia uma grande dúvida sobre a possível saída do atleta para o Newcastle. Foi confirmado novamente que, de fato, o clube inglês fez uma proposta pelo Andrei no valor de 181 milhões de reais e o Vasco recusou. As negociações esfriaram porque o Vasco não quer vender o Andrei. O Vasco tem dinheiro, então não tem necessidade de vender o Andrei. Então para você também que acha que a SAF é uma enganação, que o Vasco não tem grana, você já imaginou o Vasco recusar uma oferta no valor de 180 milhões de reais? Não. Então isso explica o momento hoje financeiramente que o Vasco vive. Você querendo ou não estou falando de competência, mas estou falando de realidade. O Vasco hoje, né, a Vasco SAF hoje tem grana para recusar uma oferta de 181 milhões de reais e o Andrei permanecer no Vasco pelo menos até o final desta temporada. A gente fica por aqui, este foi o Acorda Vascão.
Primeiro vídeo desse dia, sem muitas notícias, então volto a repetir, não vamos ficar aqui, né, como diz um ditado popular, enchendo linguiça, né, ficar falando coisas que não tem necessidade. A gente foi direto à notícia, foi direto ao alvo, e a gente volta ainda à noite com o nosso Boa Noite Gigante, tranquilo? Um grande abraço a todos, muito obrigado por ter ficado até o final, e é claro, saudações vascaínas.